Hoje estamos aqui sendo agraciados pela presença de Pai Paulo, que é uma pessoa assim que tem uma admiração muito grande, né, como pessoa, como, né, daqui a pouco a gente vai falar um pouco, ele mesmo vai se apresentar, né? Então, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio especial sobre intolerância religiosa, um dia tão importante, né, para todos nós soteropolitanos, baianos e brasileiros. Então, vamos lá. Passando a palavra para o Pai Paulo, se apresente, por favor. Apresente de onde o senhor vem. Pronto. E fique à vontade. Agradecer, Luiz, a você pelas palavras, agradecer a todos aqui do podcast, agradecer a todos que estão nos assistindo e falar sobre um tema que realmente é o que nós precisamos estar o tempo inteiro massificando, falando, porque só assim nós vamos vencer essa batalha, né? Então é sobre isso. Só queria falar quem realmente é Pai Paulo. Pai Paulo do Centro Umbandista Guerreiros de Oxóssi, né? Pai Paulo é zelador de Umbanda, como ele gosta muito de ser chamado, né? Então eu cheguei ao terreiro de Pai Paulo e foi assim um dos grandes presentes que eu recebi. Por isso, quando o Bruna falou que eu tinha que estar aqui hoje, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje compondo essa mesa. Hoje, na verdade, vai ser um bate-papo muito gostoso, porque vai ser, na verdade, uma aula para você que está em casa e para a gente que está aqui. E eu já vou começar, então, com a primeira pergunta, que é como o senhor chegou na Umbanda? Vamos do início, porque realmente só isso aí dá um podcast. É assim, a minha avó paterna é de Santo Amaro da Purificação, do distrito de Pedra. E ela já incorporava caboclo, não é? E trouxe para a família essa veia da Umbanda do fundo da casa, né? Aquela Umbanda que era feita no recôncavo da Bahia, no fundo das suas residências, até por conta da proibição que existia na época. Então, assim, a mãe da minha avó já incorporava. Minha avó nasceu em 1913. A mãe da minha avó já incorporava caboclo. Minha avó veio também nessa história. Então, a gente já veio dessa família com questão da espiritualidade. Com 8, 9 anos de idade, eu era uma criança muito doente. Só vivia com febre. Minha mãe me levava para o médico e não era nada. Quando foi descoberto que eram questões espirituais. E dessa forma fui cuidado com a questão espiritual e tal, segui a vida. Nunca fui muito envolvido até então. Minha avó dava as sessões em casa, assim, aquela coisa que era um centrozinho pequeno, que ela dava sessão em casa, mas eu não entendia muito naquela época sobre isso. E com o passar do tempo, eu comecei a ter problemas de saúde de novo. E garganta inflamava, que não tinha medicação que resolvesse, tal. Quando aí eu vou para uma consulta, indicado por minha madrinha, né, de batismo, e sou levado para o candomblé e é feito o jogo, e aí ali sai que eu precisava de alguma forma me iniciar para orixá e todo o caminho. Foi quando eu adentrei o candomblé, né, de nação Quetu, ou Queto, como muitas pessoas chamam aqui, e fui desenvolvendo essa questão no candomblé. A questão começa quando algumas entidades, espíritos, começam a incorporar. Marinheiro, caboclos, pretos velhos. E a minha mãe de santo do candomblé, como ela veio de Juazeiro do Norte, ela trazia algumas questões também do catimbó. Então ela tinha um dia no mês que ela dava uma sessão. E nessa sessão, essas entidades que me acompanham começaram a desenvolver muito. Então ela viu que eu tinha um caminho para Umbanda, de novo vai para jogo, e aí essa questão toda começa a sair. E para adiantar um pouco, com 26 anos de idade, eu abro o meu primeiro terreiro de Umbanda e continuo fazendo meus rituais do candomblé. Eu não saí do candomblé, eu continuei no candomblé, mas tudo muito às claras. A minha mãe de santo sabia, o meu tata de santo, Claudete Toqui, também sabia da questão toda, e foi respeitado isso, e eu comecei um terreiro, o terreiro foi todo montado, e comecei a fazer tudo isso. E com 32 anos eu fecho o terreiro, por questões mesmo minhas e conflitos internos, como todas as pessoas podem ter, fecho o terreiro. E viro católico.
começo a seguir a religião católica, né? E começo a ir para a igreja, para a missa e tal, de domingo, mas era como se faltasse alguma coisa. Isso a minha mãe materna, a minha mãe biológica, ela começa a falar, você não tinha que ter saído, você tinha que voltar. Começa meus irmãos, começa a família a falar que eu não tinha que ter fechado o terreiro e tal, e tal, e tal. E aí a minha irmã tinha um imóvel no bairro da Mata Escura, e aí, vamos reabrir, o espaço está lá e tal. Aí recomeçamos de novo, né, na Umbanda, e aí quando a gente reabre, literalmente, o Guerreiro de Oxóssi, aqui no Trobogi, há 5 anos atrás, 2017. Qual é a diferença de Umbanda em Candomblé? Explicando logo que macumba É um né, instrumento é um instrumento musical, pra quem não sabe. e o princípio, é uma árvore, na realidade, na África, né, uma madeira, que essa madeira é feita esse instrumento musical, e aí macumba quer dizer, na realidade, isso, né, as pessoas confundem macumba com outras coisas. Bom, a diferença é uma questão muito tranquila e clara para se falar. O candomblé, ele traz uma veia africana muito maior, é uma religião iniciática, né, 100% iniciática. A nossa Umbanda, ela é iniciática, mas são questões internas nossas, porque a nossa Umbanda é uma Umbanda traçada. Você vai ter Umbanda sagrada, você vai ter Umbanda esotérica, você vai ter Umbandas, assim, são 8 ou 9 vertentes de Umbanda mais conhecidas no Brasil, fora tantas outras, e dependendo do estado onde você esteja, vão haver Umbandas com classificações diferentes. A nossa casa, como a gente não segue ritos católicos, né, nosso orixá lá, Oxóssi é Oxóssi, Ogum é Ogum, a gente não traça Ogum, como aqui na Bahia, Santo Antônio, né? No Rio, São Paulo é São Jorge, mas tem gente aqui na Bahia também que vai trazer Ogum como São Jorge. Eu estou dando só um exemplo para as pessoas entenderem um pouquinho. Na nossa casa, nós não trazemos isso, nós trazemos realmente o culto tradicional. Orixá é orixá, santo católico é santo católico. Todo mundo sabe que essa história já é de domínio público, né? Vamos dizer assim, das pessoas que seguem a macumba, que os escravizados precisaram colocar os orixás escondidos atrás das imagens católicas para eles poderem continuar o culto. E parabéns para eles, porque se não fosse os nossos ancestrais terem essa coragem e terem esse feeling de, olha, eu não posso deixar de cultuar, mas se eu cultuar o meu orixá mesmo, vão demonizar. O que é que eu vou fazer? Eu escondo atrás da imagem católica e eu continuo cultuando ali, estou rezando para Santo Antônio, mas na realidade estou rezando para Ogum, né? Ou estou rezando no Rio, Oxóssi é São Sebastião, estou rezando para São Sebastião, mas estou fazendo minha reza para Oxóssi. Existe essa vertente, e também existe a outra, que os próprios africanos, quando vieram para o Brasil, muitos deles já eram católicos. E muitos outros foram batizados como católicos ao entrar nos navios negreiros. Eles eram substituídos o seu nome de batismo africano e eles recebiam nomes portugueses com o sobrenome dos seus senhores de engenho. Tanto que os senhores de engenho, eles tinham prazo para poder registrar esses escravizados aqui, senão eles perdiam a posse do escravo, né, do escravizado, que é um absurdo. Aí a gente já entra nessa questão histórica, né, que aí não tem como se dizer que mas isso daí é religião, não se discute. Não, isso daí é história, se discute, se fala e precisa ser lembrado. Com certeza, e a gente discutir nesses aspectos, tanto da diáspora africana, né, como ela aconteceu, como os povos chegaram aqui, né, de diferentes locais, e como isso interfere no aspecto religioso também. E uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente pontuar, já que a gente está falando de intolerância, né, e falando, como o Pai Paulo falou muito bem, sobre o aspecto dos orixás, e a gente tem um ponto que eu acho que é bem interessante para a gente aproveitar esse momento e desmistificar um orixá que é tão demonizado, né? Que ele já sabe do que eu vou falar, né? Que é falar sobre Exu. Que muitas pessoas colocam Exu como o demônio, como Satanás, então eu acho que é bem importante,
né, já que a gente está falando sobre intolerância, sobre respeito, acima de tudo, pedir a Pai Paulo para desmistificar essa figura de Exu para nós. Quando chega o primeiro navio africano, com escravizados africanos aqui no Brasil, que é por volta de 1526, que é o povo Bantu, ou povo Banto, né? Que vem de Angola, daquela região da África ali. Por que eles chegam aqui? Porque os primeiros escravizados foram os indígenas. Só que os indígenas, por não aceitar, em hipótese alguma, serem clausurados, começaram a suicidar-se dentro das senzalas. Então, o número de suicídio era muito grande. Então, eles no dia seguinte precisavam de gente para tomar conta da lavoura, para cultivar cana-de-açúcar, café, enfim. Eles entenderam que precisavam trazer escravizados da África, até porque já existia escravização em outros lugares do mundo. Quando chega aqui o povo Banto, que não é o povo Yorubá, vem junto com eles o culto a divindades africanas, que aí você vai ter, principalmente no povo Angola, os Ninquices ou Inquices, né? Que você, por exemplo, o Exu, que é do povo Yorubá, para os Inquices é Pambunidila, que virou Pombogira no Brasil, né? Pambunidila é uma divindade masculina africana, que é o senhor das encruzilhadas, ou seja, o senhor dos caminhos das encruzilhadas, enfim. Então, quando você vem na história, vem mais para frente, quando chegam os primeiros iorubanos aqui no Brasil, que é final do século XVIII para século XIX, é que Exu chega aqui no Brasil. Até então, ele chega no Brasil, mas ele ainda não é lá muito, né, ventilado. Com o passar do tempo em que Exu se fortalece dentro dos candomblés brasileiros, há os contrários e aqueles que achavam que Exu era demônio começam justamente a perseguir. Tanto que no passado não se fazia Iaô de Exu. Quando no jogo dava Exu, vamos fazer algum choroquê, por exemplo, que foi um dos orixás que foi aqui trazido para o Brasil de uma forma assim um pouco distorcida e que foi feitos iniciados disso. Quando nós passamos para o século XX, aí que a coisa começa realmente a pegar fogo, porque Exu vai invadindo, né? Como sempre, Exu vai, da forma forte dele, ele começa a invadir, e como nas Bíblias, ele já tinha transcrito Exu, onde tem Satanás, bota Exu, lá na África, por um bispo anglicano chamado Samuel Adjai Crawford. A partir dessa questão é que na Bíblia, olha como uma coisa, gente, como uma coisa é feita. A partir desse momento é que Exu é demonizado. Porque na hora que ele transcreve a Bíblia do Yorubá para o inglês, onde é que eu vou colocar aqui diabo? O diabo é quem? Exu. Por que coloca Exu? Porque Exu, quando alguns missionários chegam na África, Exu é uma divindade muito ovacionada na Nigéria, no antigo Benin. Então, eles veem lá um Deus que é muito forte. Então, para que eu diminua esse Deus, eu tenho que demonizá-lo. Como tudo, gente. Infelizmente, nós vivemos numa cultura em que o demônio que não é da minha religião é colocado nela. Vou falar de candomblé, vou falar de umbanda, vou falar das religiões de matriz afro-diaspórica, né? E é colocado de uma forma altamente pejorativa. A intenção é justamente apagar. A intenção é justamente fazer com que aquilo seja algo negativo. Não há uma outra coisa, não há um outro pensamento que não seja esse. Então a gente entra nessa vertente de situações e que nós precisamos entender que Exu é uma divindade que é a divindade do caminho. No nosso entendimento, Olodumare, que é o deus Yorubá, quando ele cria a terra, o primeiro orixá que ele cria é Exu. Por que ele cria Exu?
ele precisa de alguém que traga comunicação para ele. O Olodumare cria a terra, cria Exu, para que Exu ande na terra, traga para ele todas as informações que ele precisa, para que aí sim ele crie os outros orixás. Isso não sou eu que estou criando, não, gente. Isso é na África. Você pega o estudo na África que você vai ver o que eu estou falando. Oxalá, como muitas pessoas, inclusive tem pontos cantados. Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar. Oxalá criou o mundo onde reinam os orixás. Totalmente errado. Oxalá, ele é o orixá da criação do ser humano. Obatalá, o Olodumare, entrega a Obatalá, a Oxalá, a incumbência de nos esculpir. Oxalá cria o ser humano através de Olodumare, através de Deus. Ponto. Mas é Exu quem realmente traz todas as informações da criação do universo. Aqui o senhor já falou duas vertentes diferentes de candomblé, Quento e Angola, que são completamente opostas, Diferentes. completamente distintas, para quem tem contato sabe, e de Umbanda ainda mais. Muito mais. Conta pra gente como é que funciona isso. É. E por que isso surge, na verdade, né? Bom, é um tabu a ser quebrado por conta da criação da Umbanda na visão de Zélio Fernandinho de Moraes. Quando, em 1908, surge, né, a questão da Umbanda no contexto de Zélio, com o nome Umbanda, Branca e Demanda. Vou repetir. Umbanda, Branca e Demanda. Zélio, antes dele criar a Umbanda nesse formato, ele passou por um terreiro que já praticava Umbanda, só que não com o nome propriamente dito, porque eram chamadas casas de fortuna, ou outros termos, casa de macumbaria, éramos chamados de casa de macumbaria, e ele com problemas de saúde também, e chega lá, o preto velho, Antônio, faz a consulta com ele, passa toda a questão de ele precisa ser curado, e ele fica bom disso, e automaticamente depois ele vai no centro espírita, e dentro do centro espírita, aí desce a entidade, aí a entidade não é aceita, é o caboclo das sete cruzilhadas, né? Primeiro é o preto velho, pai Antônio, que ele vem como preto velho e diz, o senhor não pode estar aqui na mesa. Aí depois ele vem como um médico, isso na visão deles, tá? Eu discordo disso aí totalmente, é um ponto de vista meu, e ok. Respeito quem também acha que o que eu estou falando está errado e está tudo certo. Quando ele volta como médico nessa mesma mesa, e aí todo mundo, o doutor, o médico, eles pronto. Eu sou o mesmo preto velho que vi antes. E agora eu estou vindo como médico, vocês me aceitam. Essa é a história contada. No frigir dos ovos, a intenção disso tudo era fazer o seguinte, precisamos ter uma religião diferente do que já existe, católica, kardecismo, precisamos trazer essa religião, porque as pessoas, o que é que acontece? O branco começou a ir para essas casas de fortuna para poder fazer suas consultas. Porque quem dizia as coisas precisava dizer a quem? Era preto velho, era o caboclo, que dizia as verdades que as pessoas precisavam ouvir. Então, essas pessoas começaram a ter a necessidade de ter o culto disso de uma forma mais aberta, não ali no quintalzinho de Dona Maria, de Seu João, não, precisamos fazer disso de uma forma maior. O Zélio, por ser de uma família política, de uma família, queira ou não, envolvente, né, naquela época lá no Rio de Janeiro, isso torna-se de uma forma muito mais forte, por conta de tudo isso. Então, quando traz a Umbanda desta forma, aí sim, aí começamos a apagar muita coisa. É aquela história, né? Uma coisa que seria, um ponto de vista de um bandista, uma coisa boa, terminou não sendo. Começa a vir os congressos fazendo uma limpeza cada vez maior na religião da Umbanda. E essa limpeza, pai, seria retirada dos elementos como... Retirada do atabaque. A primeira coisa que se fez, a Umbanda, Branca e Demanda não tinha atabaque. Foi tirado do atabaque. Quem é que queria, amigo? Tá no meio das pessoas, dançando, suadas, todas juntas ali,
carregadas de suor, tocando atabaque. As pessoas que queriam ter o privilégio, queriam ter a benesse de conversar com a entidade, mas de uma forma muito mais tranquila. Então, esta foi a intenção. A intenção não teve outra a não ser essa. Porque nesse mesmo meio tempo, já por volta de 1920, 1925, 26, surge Tata Tancredo. Eu ia perguntar dele. Né? Que é o Papa da Umbanda, o Molocô. Surge Tata Tancredo, toca-lhe o atabaque dentro do terreiro, começa a bater tambor, e aí a coisa começa a mudar. E muitas pessoas começam a ir para Umbanda, o Molocô. Ele começa a ser perseguido. Tanto que tem um livro chamado A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que eu indico para qualquer pessoa que está entrando na Umbanda ler esse livro. O escritor é Renato Ortiz. Esse livro é maravilhoso. Conta uma boa parte da história de Tata Tancredo e a sua luta para manter a Umbanda na essência. Porque, gente, a Umbanda é um nome banto, que é Umbanda sem o U, quer dizer cura. Umbanda sem o U quer dizer cura. É um nome banto, não é um nome inventado aqui no Brasil. Tanto que a Umbanda, antes de ser Umbanda, na visão dos velhos, foi chamada de Alabama. São os 4 nomes, eu não vou recordar todos eles aqui agora, até chegar o nome Umbanda. Que é Umbanda, é cura, o nome quer dizer cura. Quimbandeiro é o curador, é o curandeiro. Quimbanda é quem cura e Umbanda é a cura. Então, essas coisas todas foram colocadas para debaixo do tapete, porque não interessa. Porque vocês vão Exu, né? Que acho que é bacana isso. Eu não sou macumbeiro, eu sou de outra religião. Mas quando o pau quebra nas minhas costas, eu procuro um terreiro para falar com o Exu. Aí você vai lá, fala com o Exu resolve seu pepino, mas você não vai dizer que... Muito, Pronto, mas você não vai dizer que foi o diabo que resolveu, né? Entre aspas. Então, nessa hora ele não é diabo. Na hora que ele resolve o teu problema, ele não é diabo. Aí ele não é, não. Aí ele é o Exu, é maravilhoso. Então, essa é uma questão que a gente precisa levantar, para que as pessoas entendam. Gente, Exu, ele é maravilhoso. Exu é totalmente justo. Eu convivo diuturnamente com Exu. Exu é altamente justo. Exu não... só o problema de Exu, Exu vai dizer aquilo que você não quer ouvir. Exu vai dizer assim, sai dessa merda desse lugar que você está aí, porque você não vai continuar andando se você continuar aí nesse lugar. Ou vai dizer, a culpa é sua. A culpa é sua. Não venha para cá. Agora eu vou passar assim, um ebó para você fazer assim, 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 agora você faça. Mas se você faça e mude o comportamento. Porque sem mudança de comportamento, não esquece. Eu vou aqui jogando a próxima pergunta. O que é o ebó? Boa pergunta. Bom, ebó é correção. Ebó é correção. Ebó é aquilo que você precisa fazer para corrigir a sua vida. Se você vai para uma casa que tem um jogo sério, tem uma consulta séria, que aquela pessoa que está ali é muito sério, quando você vai para aquele jogo, você está com um problema X, e no seu jogo vai sair o seguinte: bom, você precisa fazer um ebó. Assim, você precisa não. Cara, você vai dizer, o jogo recomenda que você faça um ebó para Oiá, né, para Yansan. O ebó é isso, você precisa fazer para corrigir essa questão sua profissional. Vamos dar um exemplo. Exu, Ogum e Yansan estão ligadas literalmente ao lado profissional nosso. Tá? Falou em questões de trabalho, melhora profissional, são esses 3 que vão estar envolvidos nessa questão. Então sai o ebó para Yansan. Não sai para Exu, não sai para Ogum, não faz nem para Ogum nem para Exu, faz para Yansan, para corrigir aquilo. Mas aí eu vou precisar agora ser de orixá, então eu vou ficar minha vida cultuando Yansan. Yansan não está nem aí para você. O que Yansan vai entender é que o ebó é comunicação. Quando eu arreio um ebó, eu primeiro peço licença a Exu, arreio o ebó para Yansan, é uma forma de eu me comunicar com ela. A forma da comunicação é através do ebó. O ebó não é nada mais, nada menos do que o sacro ofício, ou seja, o sacrifício. Que não quer dizer que seja, por exemplo, que nem sempre é um animal que vai ser sacrificado.
O ebó pode ser um acará, que é um acarajé. O ebó pode ser um amalá, que é o quiabo. Existem algumas iguarias que são feitas, pessoas falando de ançã, que são feitos para que corrija aquele problema teu. Porque você está autorizando o orixá a entrar no seu caminho, para ele lhe ajudar a vencer aquilo que você não consegue vencer sozinho, aquilo que você não consegue resolver sozinho. Neste momento, quando você faz aquele ato litúrgico, quando você pratica aquilo, você está trazendo o axé do orixá para sua vida, o poder do orixá para sua vida. Esse é o entendimento de ebó. Aí tem gente que é ebó, quando fala ebó, o mundo só falta acabar, porque as pessoas pensam que ebó é feitiço. Tem uma diferença de feitiço para ebó enorme. Exato. E a gente ouve muito, né, as pessoas falarem disso de forma pejorativa. Ah, tem macumba, tem macumbeiro ali, chuta que é macumba. A gente já ouviu bastante esse tipo de preconceito, né, com a religião. E eu queria fazer uma pergunta, pai, sobre uma coisa que eu acho que é bem marcante e ultimamente foi uma coisa que me trouxe muita curiosidade, uma reflexão que a gente vê muito de rede social, que é falando sobre criança no terreiro, sobre a presença de criança. Em outras religiões, ninguém questiona a presença de uma criança numa igreja católica, numa igreja evangélica, em qualquer... Não, a criança está seguindo um lugar maravilhoso. E esses dias eu estava vendo uma criança, os pais, não sei se provavelmente eram do candomblé, e essa criança estava no terreiro, né? E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Pergunta maravilhosa. É do pequeno que se faz os grandes. Se eu sou da minha religião e eu tenho fé na minha religião, eu vou levar os meus para ela. Agora, claro, o livre-arbítrio está em todo o contexto religioso. O livre-arbítrio não é só de uma etnia, é de todas as religiões do mundo, muçulmano, todos vão levar o livre-arbítrio ao pé da letra. Mas se é aquilo que eu acredito, é meu filho, é minha filha, ele vai estar comigo no terreiro desde pequeno. Porque é ali que ele vai aprender realmente se é aquilo que ele vai seguir, se tem que ser de uma forma se eu pego meu filho, entenda, eu sou do candomblé, ou eu sou da Umbanda, e eu vou para o culto, deixo o meu filho em casa, eu estou tirando dele a oportunidade de conhecer. Vamos parar com essa história de que criança não pode ir para terreiro, gente. Por Olodumare. Em África, as pessoas vivem em comunidades, as ebés, né? As ebés são comunidades em que as pessoas, desde pequeno, existe o Olowó na África, iniciado com 5 anos de idade. Né? Com certeza esse camarada um dia vai ser um Olomoambi, porque é o conceito maior onde um Olowó quer chegar, praticante do Iwopelé. Ele, para praticar o Iwopelé, ele tem que começar desde cedo a entender o que é a macumba, é o caráter irretocável, é o caráter ético. E o Iwopelé é uma palavra africana que é uma frase para o africano que ela é supremacia em tudo. Porque o conceito nosso é esse, buscar o bom caráter, procurar ser uma pessoa correta na terra, procurar ajudar o meu próximo. Por que na África as aldeias são unidas ao ponto de se um tem um problema, todos vão se... O Ubuntu é isso em África. Eles levam isso ao pé da letra. Claro, gente, vai ter região que não vai levar isso, mas a maioria das pessoas, das comunidades que trazem as divindades para dentro do seu culto, uma família de Ogum na África, que é uma aldeia de Ogum, todos ali vão ser de Ogum, aquelas pessoas, elas se unem num propósito só. Então, se você é médico e você mora na aldeia e um irmão seu da aldeia teve um problema, você vai lá curar ele, e assim, sem questões financeiras, sem outras coisas. Você vai pelo amor àquilo ali. Então, o que foi destruído aqui no Ocidente, que não tem no Oriente, é isso. O mundo ocidental, um mundo voraz, é altamente capitalista. A gente, infelizmente, vive com o capitalismo na frente de absolutamente tudo, e não sem hipocrisia, não que nós não precisemos do capitalismo. Nós precisamos de viver, porque o Viu Metal está aí para a gente sobreviver mesmo, não tem outro jeito. Você não compra as coisas trocando mais, certo? Mas você colocar isso à frente de tudo, por que eu não posso de alguém, porque é evangélico, a gente faz sopão lá, pergunta se a gente procura saber qual é a religião de alguém. Nosso terreiro dá sopão, a gente não procura saber de que religião aquela pessoa é.
A gente está preocupado com a fome que aquela pessoa está passando e aquelas pessoas que estão na sua casa, como muitos chegam lá e dizem assim, poxa, eu consigo levar mais? Vocês conseguem me dar mais? Porque assim, tem irmão, mas tem um primo meu lá, tem um não sei quem leva, sabe? Esse é o problema. Eu não preciso ser religioso para eu praticar o Pelé. Uhum. Entendeu? O senhor falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ultimamente estava lendo um livro que fala muito sobre essa questão do retorno às raízes, aos fundamentos, né, negros da Umbanda, do Candomblé e das religiões de matriz africana, e falando sobre esse senso de comunidade, né, de como a gente também é uma coisa que não é tão falada sobre como um terreiro de Umbanda, como um terreiro de Candomblé, a função social naquela região ali que tem um terreiro de Umbanda e um terreiro de Candomblé. Exatamente, é uma comunidade. Exatamente. Só terminando de concluir sobre criança, a coisa que eu mais amo hoje em dia é ver os filhos dos filhos de santo no terreiro. Essa semana mesmo, uma filha da casa, ela vai saber, Jamile, mandando o vídeo da filha dela cantando as músicas do terreiro, sabe? Cantando os pontos do terreiro. E ela cantando com alegria, ela cantando com amor aquilo. Então, assim, a gente fica muito feliz em saber que aquilo não está sendo algo forçado, que aquela criança não está ali porque o pai está levando, porque a mãe está levando. É a forma dela conhecer aquilo e abraçar. Sim. Por ser uma religião hierárquica, para o senhor, como funciona essa relação dentro da Umbanda? Olha, qualquer aspecto comunitário, né, precisa ter hierarquia. Isso é o óbvio, precisa ter. Senão o Lodomário não criava hierarquia, ele criou hierarquia, Deus criou hierarquia, porque a necessidade da hierarquia, mas a hierarquia tem que ser leve. Gente, o problema que existe hoje vem do passado. Imagine que os nossos ancestrais viveram em senzalas. Eles foram, além de açoitados, eles foram obrigados a fazer as coisas. O candomblé, ele nasce dentro das senzalas, de forma velada, porque ninguém ia fazer candomblé dentro de senzala, ou inicial ninguém dentro de senzala, não existe, mas ele nasce dentro das senzalas, porque manter o culto, a partir do momento que o escravizado traz a sua pedra do orixá no ânus, porque é o único lugar que ele vinha nu, que ele podia trazer a pedra do orixá dele para o Brasil, então ele já traz o orixá ali. A partir da hora que ele está dentro de uma senzala, ele vai seguir regras muito rígidas. Quando isso parte para os terreiros de candomblé, é trazido, infelizmente, esta ferida, né? Essa coisa de ter uma forma mandatária, de que eu aqui é que sou mais, eu aqui que posso. Na Umbanda, na nossa casa, no nosso terreiro, não funciona dessa forma. O Luiz está lá, sabe do que eu estou falando. Nós trazemos isso de uma forma muito comunitária mesmo. Existe o respeito aos mais velhos, existe o respeito para aquele que tem mais tempo na casa, mas ponto, só isso. Mas o mesmo peso que o mais velho feito no terreiro vai pegar, o mais novo também pega e vice-versa. Não existe esse apartheid dentro do terreiro, porque infelizmente é o que acontece. E não deveria acontecer. Porque a gente briga tanto contra o apartheid dentro do próprio terreiro, a gente faz isso. De forma velada, mas faz. É inconsciente muitas vezes, mas faz. Ao contrário, se eu sou mais velho e eu sei um pouquinho mais, eu vou pegar aquele mais novo, fazer com que fique leve para ele, ensinar para ele. Eu não preciso trazer aquele ranço que eu sofri lá atrás. No meu caso, eu tenho 56 anos de idade, então quando eu fui iniciado, o negócio era bem brabo mesmo. Eu sofri horrores. Era tudo Sofria. muito Até a minha marcadinho. comida era... Tipo, eu comia 5 horas da tarde, né? Todo mundo comia, então eu, como era biano, no começo logo, você sofre pra caramba, você é o último a comer. Você não come na mesa, não comia na mesa. Eu não consigo ver mais dessa forma. No nosso terreiro, eu respeito, gente. Assim, eu respeito. Eu sei que vai gente batendo aí, eu adoro apanhar. Isso é igual a pato. Quanto mais me bate, mais meu bico sobe. Então, assim, eu não tenho mais esse problema. Eu já estou tranquilo com relação a isso. Porque eu tenho uma convicção de que tem que ser amor. Tem que ser amor. As pessoas me respeitam não pela forma austera que eu vou lidar com eles, mas pelo meu abraçar.
pela forma como eu consigo enxergar a macumba, pela forma como eu consigo enxergar todas as pessoas que chegam ali, estão de alguma forma ou de outra fragilizadas, porque ninguém vai para a macumba se não estiver fragilizado. Ninguém vai para a macumba se não estiver fragilizado. Só vai para a macumba quando o negócio já foi em tudo, com raríssimas as exceções. Mas as pessoas vão para a macumba quando já não tem mais esperanças de quase nada. Quantos filhos a gente tem no terreiro, quantas pessoas a gente tem no terreiro que já tentaram suicídio, que tinham um problema de depressão seríssimo, pessoas que tomavam ansiolíticos com níveis altíssimos e hoje não estão mais utilizando nada disso. Porque é o amor que faz mudar isso. É a forma como você vê a religião que faz mudar isso. Antes de encerrarmos, como as pessoas acham o senhor, se o senhor tiver um perfil que utilize, e principalmente o terreiro, né? Que eu acredito que para quem está assistindo e ficou interessado, é o que vão procurar. @Guerreiros Oxóssi, sem o D. @Guerreiros Oxóssi. E o meu pessoal, eu não sei. É minha mulher que sabe, eu não sei, juro por Deus. É @Paulo. Como é, vida? @Paulo Rocha. @Paulo Rocha. Pronto, tá lá. Gente, passando aqui para agradecer, não é? O convite e falar também um pouco da nossa vaquinha, né, virtual, que é para nós comprarmos o espaço do nosso terreiro para fazermos a ação social, que é o nosso ponto de vista maior, que é fazer um hotel de trânsito para as pessoas que têm problema com câncer e vão para hospitais como o Aristide Maltês e as famílias não têm condições de ficar com seus parentes, seus entes queridos, porque a hospedagem é muito caro em Salvador. Então muitas pessoas vêm do interior e fica no máximo 3 dias, volta e vem para cá de novo. Então a nossa ideia é fazer um hotel de trânsito para que essas pessoas tenham a pensão, né? Dormida, alimentação, café da manhã, almoço, janta, pelo menos durante 30 dias essa pessoa ficar aqui com a pessoa que está internado e esse fazer uma rotatividade com outras pessoas. Esse é o grande interesse nosso. Para doar, no nosso Instagram, @GuerreirosOxóssi, tem a vaquinha virtual, tá? Então, assim, a pessoa vai e doa nessa vaquinha e esse valor, ele só será adquirido, só sairá de lá depois que completar o valor para comprar o terreiro. Saravá, axé a todos. Gente, queria convidar vocês para compartilharem, divulgarem esse vídeo, esse momento tão especial, falando sobre intolerância religiosa. Então, sejam pessoas ativas nessa luta, né, contra a intolerância religiosa. Compartilhe com amigos, com pessoas que tenham dúvidas, que não saibam direito, principalmente o que a gente está falando aqui hoje sobre religiões de matrizes africanas, sobretudo sobre respeito. Então, compartilha, comenta, faz esse vídeo chegar em mais pessoas possíveis. Isso vai ser bastante interessante.